Oi! A aula de hoje é esta casinha toda feita em papel machê, que parece que saiu de um conto de fadas. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, vamos iniciar a terceira aula dessa série de casinhas. Eu vou deixar nos cards finais, como no comentário fixado, o link das outras duas aulas, tá? E daqui já cortei no papelão, tá? Já fiz os buraquinhos das janelas. Então, as janelas eu fiz assim, ó, fiz um quadrado e fiz essa parte aqui. E risquei a cruzetinha de onde vai o vidro. E recortei. Aí, depois isso aqui vai ser colado por trás daqui. Assim. Então, agora eu vou colar a casinha e já vou começar a aplicar papel machê. Fita crepe todo ao redor da casinha. Tá, forrei tudo com fita crepe. E essa parte aqui, onde a gente vai pôr as pedrinhas em roda da janela. E toda essa parte onde tem a fita que a gente vai passar papel machê. E essa parte aqui eu já refiz o risco que tapou. Então, tem 2 centímetros nessa altura aqui. Então, o papel vai até aqui. Tá? O papel machê, no caso. E aqui a gente vai pôr as pedrinhas depois. Tá? Então, eu já vou começar a aplicação da massa. E depois, por dentro, eu vou papetar. Que ele fique mais ou menos tudo do mesmo tamanho, né? Eu ali marquei mais ou menos, a gente agora no aplicar massa que faz mais direitinho. Tá? Então vai ser tudo assim. Vou aplicando a massa e vou trazendo para vocês verem como é que eu vou estar fazendo. Vai aplicar a massa, vai passando a pazinha. Pode ser uma camada bem fininha, não, essa aqui já tá muito grossa, tem que baixar mais para cá, para ela secar mais rápido. Pode fazer bem fininha. Esqueci de marcar a porta vai ficar aqui, mas a porta não tem vão, né? Não tem abertura. Então vai ser mais ou menos aqui. Ó, vai ficando assim. E nesse caso específico, eu nem tô me importando muito que a massa não fique bem alinhadinha, porque ela vai dar uma sensação de uma parede mal acabada. Isso que eu quero. Tá como se fosse uma coisa bem rústica. Então, ela pode ter fissura, pode ter ranhura, que não vai ter problema, vai ficar bonito do mesmo jeito. E essa parte aqui toda, ao contorno, a gente vai pondo a massa. Fiz um lado aqui, ó, tudo bem arrumadinho aqui. E aqui na frente, eu vou deixar essa parte aqui sem massa, porque aqui também eu vou fazer tipo como se tivesse um quebradinho. Vai ter pedacinhos de caixa de ovos como se fosse pedras, tá? Aparente assim. Então, ele vai ser feito dessa forma. Agora eu vou ir aqui pra frente. E a gente vai ter que fazer em etapa. Eu vou fazer 3 lados, vou deixar secar para depois fazer a parte de trás. Nota que eu tô fazendo, eu não tô me preocupando muito com o alisamento da massa. Ela tá ficando assim com saliências, assim. Eu quero que fique uma coisa mais rústica. Aqui eu já fiz as pedrinhas, ó. Esse aqui é a caixa de ovos aqui, pelo lado mais rugoso. E aí eu cortei pedacinhos e aqui embaixo vou fazer da mesma forma, tá? E a gente cola ali, depois quando pintar, isso aqui vai ficar parecendo a pedrinha mesmo. Tá, fiz todo ao redor da casinha, tá? Agora eu vou pôr pra secar. Na hora da gente pôr pra secar, a gente tem que cuidar pra ver se ela não vai ficar torta. Porque no momento que ficou torta, secou, deu, né? Não tem como arrumar. Então tem que arrumar direitinho isso. Agora o telhadinho, eu já cortei aqui onde a gente vai ser o porta-lápis, né? Pra pôr os lápis. E aqui a gente vai colar essas tiras de papel corrugado, como se fosse fazer as telhas. Vai sobrepondo assim com a cola. Vai sobrepondo assim até ali em cima. Aqui em cima eu vou fazer um palito de churrasco para fazer a comeira. E depois a gente vai fazendo os pedacinhos aqui para descer lá para o outro lado. Assim. Até lá em cima. Depois de seco eu corto essa parte aqui que ficou maior. Tá? Então até em cima a gente vai fazendo assim o telhadinho. Cuidar para ficar parelhinho, né, a distância. Isso tudo é acabamento. A base da casinha eu fiz como se fosse uma caixinha, ó. Agora eu vou pôr a fita crepe, vou passar uma camada de massa de papel machê bem fininha. Tá? Agora já forrei tudo com fita crepe, aqui embaixo eu vou colocar um papel craft. Agora eu já vou passar uma camada fina nas 4 laterais e nesse aqui.
Aqui a gente faz retinho, ó. Pra ficar bonitinho, bem acabado. Então, essa massa vem até aqui embaixo e bem quadradinho aqui, pra fazer a basezinha da casinha. Vai pondo a massa e vai passando a pazinha. Olha como fica bonito esse bem quadradinho. Eu cortei essa caixa de ovos, ó, pra fazer as pedrinhas que eu quero pôr na fachada. Então, já fiz uma parte aqui, ó. Então, contornei as janelinhas e pus na parte de baixo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Põe a cola e vai posicionando as pedrinhas. Elas fiquem como se fosse pedra de fachada mesmo. Então, vai ser toda colocada dessa forma. E essa parte aqui da janela, eu cortei umas menorzinhas. E essa parte, uma parte achatadinha, fica pro lado de dentro da janela aqui, ó. Então, vai ser toda posta assim. Então, a gente tem que cuidar para fazer os encaixes. Vou ter que ir cortando assim, de repente, de uma outra forma. Para quem tiver pinça, eu aconselho, porque isso aqui é muito pequenininho de mexer. Olha, que já não encaixou, né? Então, a gente tem que achar uma que encaixe ali. Ou então, cortar na hora. Dessa parte aqui vai ser mais reta. E depois a gente vai passar massa corrida aqui, ó. Nessa parte feia aqui, para não aparecer. Tá? Então, eu sou feita dessa forma, é bem fácil. Só que é trabalhoso, né? É quase como fazer crochê. Mais um lado pronto. Então, a gente tem que ir cuidando dos encaixes, assim, das pedrinhas. Para elas ficarem bonitinhas. Tá, e agora eu vou fazer a parte daqui. Depois a outra. Tá, já fiz em todo ao redor, ó, as pedrinhas. E agora eu vou passar massa corrida aqui, nessa parte aqui, ó, que tá feia. Uma pontinha assim da faquinha, ó. Só passa ali e aí tapa essa parte feia aqui. Em todas as janelinhas. E agora, na janelinha, eu vou pintar tudo separado para depois colar aqui. Agora tá tudo pronto, ó. Secou bem durante a noite. E eu tô fazendo a papetagem aqui dentro do... Eu não vou pintar, só vou deixar assim para fazer um acabamento mais bonitinho. E a papetagem que eu faço é com cola, essas colas mais baratinhas, que tem de cola escolar. Eu não uso cola, essas colas de farinha eu não gosto. Então, aí a gente vai passando a cola e vai colando o papelzinho ali. Eu já fiz. Aí contornando as janelinhas ali, ó, como eu fiz. Aí vai pondo a cola e vai pondo o papel. Quando precisar, a gente faz o contorno da janelinha também, foi o que eu fiz. Agora só falta esse pedaço aqui, fazer o arco da janela também, que a gente vai cortando pra ficar bonitinho, tá? Então, papetagem basicamente é isso. Tá aqui prontinho. E aqui na cumeira da casinha, eu queria pôr um palitinho mais grosso, mas como eu não tinha, eu só tinha palito de churrasco, eu enrolei uma folha de papel para ficar mais grossinho, para poder fazer o acabamento. Tá? E agora aqui eu vou colar panelinhas, como eu tinha mostrado para vocês, aí fiz essa parte aqui, aí eu pintei de branco e pus a cruzeta da janela. E agora eu vou colar assim, vai ficar mais fácil. Inclusive aqui eu vou fazer um brilhozinho nos vidros. Pegar um azulzinho claro e fazer tipo de um brilho aqui no vidro. Pra não ficar só branco assim. Agora eu colei, ó, e pus uma durex pra segurar bem. Então, tá ótimo. Ó, ficou perfeitinho. Então, a gente deixa a durex aqui uma meia horinha até secar bem. Aí deu. Aí eu já vou começar a pintar essa parte aqui, pra ver como é que vai ficar. Vou passar uma mão de branco aqui nas pedrinhas, pra poder
depois pintar só as pedrinhas de cor de pedra. Eu acho que vou pintar de um meio cinza, assim, não sei, vou ver o que eu vou fazer. Tá, eu dei uma adiantada na pintura, fiz a primeira mão do telhado e fiz os tijolinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês como faz aqui, e é tudo igual. Ficou tudo com tijolinho, assim, ficou muito fofo. Gostei bastante. Então, como se fosse pedra. Então, usei um cinza mais escuro e usei branco. É bem simplesinha, é só pinta o tijolinho e já vem com branco em cima e faz um mescladinho. Só isso, não tem muito mistério. Precisa muitas habilidades de pintura para poder fazer. Assim, aí deu um toquezinho de branco assim só para fazer a pedrinha. Então todo ele é feito dessa forma, todos os tijolinhos. As pedrinhas no caso, né? Não é tijolo, é pedra. Vem com a cor escura embaixo e vem com uma manchadinho de branco em cima. Assim, bem pouquinho. Tá? Então, todas as pedrinhas é feito dessa forma. Agora, fazer uma pintura meio manchada, assim, para dar sensação de pintura velha. Então, passa o fundo, que é um begezinho. E depois vem com esse mais escuro, um ocre, um meio marrom, assim. E vai mesclando no meio da tinta, assim. Aí dá esse efeito de coisa velha, de pintura velha, de desgaste pelo tempo. Não precisa assim toda, assim, em partes, né, da parede, no caso, mas que vai mesclando no resto da parede. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e dá a sensação de pintura desgastada. Agora, para fazer umas rachaduras, assim, a gente vem primeiro com cinza, esse cinza que eu usei aqui nos quadradinhos, nos tijolinhos, e depois põe um areia escuro por cima. Assim. Aí puxa, não é mesclado, é como se fosse duas cores da rachadura. E agora, para pintar o telhado, eu vou usar esse cor de telha e vou usar esse marrom aqui, onde que eu usei nas rachaduras. Então, a gente vem vendo e vem como se fosse um telhado envelhecido também, desgastado pelo tempo, com musgo. Então, vai fazendo assim, vai pondo um lado mais caramelo, do outro lado mais marrom. E vai descendo. É um mesclado mesmo. O que vocês acham que lembra essa casinha? Para mim parece a casinha dos três porquinhos. Me diz aí nos comentários. Então todo o telhadinho é feito dessa forma. Eu não ia pintar de branco não, por dentro, mas no fim eu pintei. E ficou melhor. Porque de repente a gente enxerga aqui por dentro, né? Que tá sem pintar. Aí fica bastante lápis aqui. Não precisa ser necessariamente porta-lápis, pode ser porta qualquer coisa, porta coisas para costura. Pode ser tesoura, essas coisas, o que quiser. Tá pronto aqui o telhadinho. Pronto com a pintura assim, como se a telha tivesse envelhecido também. Essa sensação que eu quis dar. Ó, aqui é uma face, aqui outra face, e aqui outra face, e aqui outra face.
Agora, para fazer as plantinhas, tem uma série de maneiras que dá pra gente fazer. Na vez passada, eu fiz pintando, com tinta, ela fica mais firme, e com a aquarela ela fica mais maleável. Eu achei que ficou melhor, essa aquarela de tecido. E dá para fazer, ralar esponja, também fica bonitinho, fica um farelinho, aí a gente pinta e monta a plantinha. Mas eu vou fazer com a estopa que eu achei que mais fácil. Inclusive, dá para fazer com linha de crochê também, com lã, eu que não tenho lã verde, então não dá para mim fazer, mas dá para fazer com lã verde, quando a gente desfia a lã, fica bem bonito. Então, esse aqui eu gosto porque ele fica manchado, ó. A aquarela fica lindo. Agora, para a pintura da base, eu vou fazer um mesclado de um pouco de areia, assim, clarinho, vou pôr um pouco desse ocre mais escuro e um pouco de branco. Terminei a pintura aqui, ó, ficou bem bonito. Eu quero pôr agora a casinha, vou colar. E peguei um galinho que eu vou fazer, tipo de uma arvorezinha aqui. Vou pôr uns pedacinhos de estopa aqui no galinho, como se fosse um arbustinho. Aí eu vou fazer um furo ali com um cravador aqui no canto e vou pôr é tipo de um arbustinho pequeno. Já colei as janelinhas todas, ó, tudo pronto. Agora eu vou colar a casinha e vou pôr a arvorezinha. Fiz o furinho aqui, mas antes de pôr a arvorezinha eu vou passar verniz em tudo e para deixar pronto. Então, tá pronta a nossa casinha. Aí eu botei umas pedrinhas aqui e botei um arbustinho aqui. Aí eu botei mais uma graminha aqui. Aí a decoração fica a gosto de cada um, né? Eu achei que ficou bem legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa aula de casinha, que é a terceira, que eu vou deixar o link das outras duas, que foi o relógio e as casinhas de parede, vou deixar no comentário fixado e vou deixar nas cards finais. E não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, me deixar um comentário que sempre me deixa muito feliz. Um beijo a todos e até a próxima!